Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que bom que Deus, em sua bondade e misericórdia, renovou a oportunidade para nos congregarmos a fim de adorarmos o seu nome, mediante a sua presença e a intercessão de Jesus Cristo. Deus mesmo fala conosco. E quando Deus fala conosco, é porque Ele quer demonstrar que nos ama e a sua palavra é viva e eficaz. Hoje nós vamos abrir e ver o que Deus tem a nos dizer inicialmente no livro do profeta Isaías. Aí no nosso boletim está escrito livro dos Salmos, mas na verdade no profeta Isaías, capítulo 60. Profeta Isaías, capítulo 60, e nós lemos os primeiros 4 versículos de Isaías 60. E depois também, no outro texto bíblico que vamos ler, é também a Isaías 61, de 1 a 3, mas isso daqui a pouco. Inicialmente vamos ler Isaías 60, de 1 a 4. E assim o Senhor nos diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Essa é a palavra de boa notícia que Deus nos dá através do seu profeta. Deus traz para ele, para a sua presença, para a sua casa, para a sua cidade, a Jerusalém, a Nova Jerusalém, aqueles que ele ama e salva. Vamos falar com esse Deus que nós ouvimos e vemos e encontramos aqui na palavra do profeta Isaías. Eu gostaria de convidar a Lígia. Você pode, Lígia, por favor, nos conduzir numa palavra de oração ao Senhor? Pai Santo, nós estamos aqui mais esse domingo para te adorar, para render graças ao teu nome, para te agradecer pela grande graça que vem de ti, que se chama Jesus Cristo. Amém. Para te agradecer também pelo Santo Espírito que nos move, que nos consola e que nos corrige. Pedimos, Senhor, que esse culto seja agradável a Ti, Senhor. Também pedimos que Tu estejas com aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão lá no acampamento, e que a Tua palavra, Senhor, cale fundo no coraçãozinho deles. Amém. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos missionários que estão no mundo todo, ó Deus. Sê com eles, ó Deus, tem misericórdia. Seja com a vida pessoal, com a vida familiar, Senhor, com os que eles alcançam, ó Deus, tem misericórdia. E também que não falte para eles o recurso necessário para que o teu reino seja expandido sobre a terra. Amém. Usa-nos, ó Deus, para falar do teu nome. Perdoa-nos, Senhor, porque temos pecado contra ti. Mas olhamos, Senhor, para o teu trono e confiados em Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que Tu nos amas. Te agradecemos e Te louvamos, no nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos unir nossas vozes, ficando em pé e cantando juntos ao Senhor. Queremos também saudar a você, que através do nosso canal na internet participa conosco deste culto. Que Deus abençoe você aí, onde você está, e que possamos nos encontrar em breve.
Mesmo em pé, vamos voltar a abrir as nossas Bíblias. Isaías 61. E nós vemos agora os versículos de 1 a 3. Eu convido a você para lermos juntos. Vamos fazer uma leitura em conjunto da palavra de Deus aqui no profeta Isaías 61, de 1 a 3. Leamos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bendita é a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos dá de conhecer e ler juntos. Assente-se, por favor. Nós vamos ter a oportunidade de falar com Deus agora, cada um pessoalmente. Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor, porque essa promessa foi cumprida. O Espírito do Senhor Deus esteve não somente sobre o profeta Isaías, mas sobre o maior de todos os profetas, Jesus Cristo, que veio trazer a boa notícia aos quebrantados de coração, a curar, a proclamar libertação e a pôr em liberdade. Essa realidade é a realidade que nós podemos usufruir agora, pela fé. Então coloque sua vida na presença de Deus. Todos nós temos motivos para falar com Ele. Façamos isso então, com liberdade e confiança. Falemos em oração com Deus. Nós pedimos aqui que o nosso irmão Emanuel, por favor, Emanuel, nos conduza à presença do Senhor na palavra de oração. O microfone vai chegar aqui para todos participarmos da sua oração bem. Bendito e santo Deus, louvado seja o teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor desta casa, Senhor, te pedimos que continues a nos dirigir, a nos conduzir pelos teus caminhos, Senhor. Amém. Que prepare os nossos corações para recebermos aquilo que tu tens a nos dizer. E que não somente nos escutemos, mas que possamos pôr em prática para a glória e a honra do teu santo nome. Amém. Sê com o teu povo que está reunido neste momento nos mais diversos pontos deste país, Senhor. Amém. Sê com os acampamentos dos jovens, para que a tua palavra seja exposta com sabedoria e que teu Santo Espírito opere nestas vidas que estão te dedicando à difusão do teu santo reino. Louvado seja, Senhor Deus, pelo teu amor para conosco. Sê com teu servo que vai ministrar a tua palavra neste momento, nesta casa. Abre os nossos corações, aceita o nosso amor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé de novo e vamos unir nossas vozes com este hino Bendita Hora de Oração.
é bom orar a Deus e saber que há outros que, como nós, também oram. Vamos ver quem Deus trouxe, está ao nosso lado, nos cumprimentar no Senhor nessa manhã. Nós vamos abrir as nossas Bíblias de novo. Aqui, o que lemos no profeta Isaías foram profecias que anunciavam Jesus Cristo e o que Ele viria fazer neste mundo. E hoje agora, melhor dizendo, nós abrimos o Evangelho de Mateus, que registra o cumprimento disso. Mateus, no capítulo 9, e nós lemos a partir do versículo 35 até o 38, muito embora agora pela manhã nós só vamos dar atenção ao 35, mas vamos ler até o 38, porque à noite nós iremos ver o que os outros versículos, mercê de Deus, também têm a nos dizer. Lemos que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O versículo 35 nos fala sobre o ministério de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo. E ele resume o que Jesus Cristo fez naquele tempo, desde seu batismo até o momento da sua prisão, que aconteceria mais tarde. Nesse período que nós entendemos que cobre um espaço de 3 anos, o que foi que Jesus fez? O versículo 35 diz. Os estudiosos, analisando os evangelhos, entendem que o que está descrito nos evangelhos representa um período de aproximadamente 3 meses, um pouco mais de 3 meses de ação. Nós sabemos que o ministério de Jesus, desde o batismo até a sua morte, foi um período de 3 anos. Mas o que nós temos registrado desses 3 anos, nos evangelhos, se formos colocar cada acontecimento em seguida ao outro, isso dá o registro de 3 meses. Bom, então Jesus Cristo fez muito mais do que está registrado aqui. Muito mais. Mas o que está registrado aqui é o que Deus quis que nós soubéssemos. E esse versículo 35 nos apresenta Jesus como mestre, como proclamador e como restaurador. É isso que nós entendemos. Mais à frente, aqui no capítulo 10, versículo 5, se você olhar comigo, você vai encontrar Jesus Cristo enviando os seus discípulos para que o representassem e replicassem o que ele havia demonstrado para os discípulos.
a missão chamada dos 12. Depois Jesus Cristo enviou um outro grupo de 70. E o que Jesus diz para os seus discípulos realizarem é justamente aquilo que eles viram o seu mestre realizando, viram o seu Senhor fazendo. Exatamente. E eu gostaria que nós dessemos atenção a esses 3 aspectos, porque agora essa palavra ainda tem muito a nos dizer, tem muito a nos pautar, a nos ensinar. Portanto, vejamos, em primeiro lugar, Jesus, o Mestre. Lemos que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Jesus gostava de falar. E ele falava sempre que podia. Respondia perguntas, mas também fazia perguntas. Jesus ia aonde as pessoas estavam, mas as pessoas também iam aonde ele estava. Ele era uma pessoa de comunicação. Todos aqueles que chegaram para conversar com Jesus Cristo tiveram a oportunidade de falar com ele. Só houve um momento que os evangelhos registram que Jesus Cristo ficou silente. Só um, com Herodes. Quando Herodes estava fazendo piada da situação de Jesus Cristo nada lhe disse. Mas, com Pilatos, Jesus conversou. Jesus conversou com pessoas ricas, Jesus conversou com pessoas pobres. Jesus entrava nas sinagogas das cidades e povoados onde ele vivia, na região da Galileia, também da Judéia, e ensinava, porque lá nas sinagogas haviam rolos dos profetas, livros dos profetas, da lei e dos salmos. E Jesus então lia e explicava o que Deus havia dito por intermédio dos que falaram antes dele, dos seus profetas. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós vamos olhando e lendo a narrativa e de repente nós chegamos no capítulo 5, e nós encontramos o chamado Sermão da Montanha. Uma multidão foi ouvir o que Jesus tinha a dizer. E os capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho de Mateus registram o que Jesus disse a eles. Jesus tinha muito a ensinar e ensinou. Ensinou pelas suas palavras doutrinárias, ensinou pelas suas parábolas, histórias que Jesus Cristo contou, para que as pessoas entendessem melhor a sua mensagem de forma figurativa. E o ensino de Jesus Cristo sempre foi um ensino coerente e consequente. Nunca Jesus Cristo disse algo que fosse inconsequente com os profetas que falaram antes dele. E nunca Jesus Cristo disse algo que fosse incrível. Tudo que Jesus Cristo disse foi crível. As pessoas podiam confiar na sua palavra e no seu ensino. Ele entrou nas sinagogas para falar com aqueles que desejavam ouvi-lo. E a partir das Escrituras ele conversou e ensinou essas pessoas. O evangelista Lucas
no capítulo 4, nos fala muito bem sobre isso. Não vamos dar atenção àquele texto, mas depois veja lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, para ver a didática de Jesus, a partir das Escrituras, da leitura das Escrituras. Especialmente lá naquele dia, na cidade de Nazaré, ele leu o profeta Isaías, capítulo 61, que lemos há pouco. O que nós aprendemos com isso? Eu creio que Jesus foi o mestre, e nós, como seus discípulos, somos também chamados a ouvi-lo e a aprender com ele. Somos chamados a confiar nas Escrituras como ele confiou. Mesmo quando ele estava crucificado. As chamadas 7 palavras da cruz. O que são elas, senão textos bíblicos? Lá na cruz, naqueles terríveis momentos e horas de dor, Jesus Cristo está falando as Escrituras, citando os Salmos. Jesus Cristo nos ensina que é preciso ouvir a Deus, porque um verdadeiro e legítimo mestre só ensina depois de ter aprendido. Na minha época de estudo, havia um ditado lá na escola. Eu falo assim, de estudos bem anteriores, quando eu era adolescente. Ensinar é a arte de transportar o que está escrito na apostila do professor para o caderno do aluno sem passar pela cabeça de ninguém. Mas com Jesus Cristo não foi assim, não. Com Jesus Cristo era vida, ele sabia, ele vivia. E quando ele falou para os discípulos, ele falou com coerência e com consequência. E os discípulos tiveram a oportunidade realmente de aprender, de usufruir daquele grande privilégio. E o Senhor quer que nós aprendamos para que nós mesmos ensinemos. Quando lemos nas epístolas, nós encontramos justamente isso. Para que nós repassemos, repliquemos para outros o que aprendemos com Jesus. Assim, Jesus, o Mestre, nos ensina como aprender e ensinar. Nos ensina como passar a outros aquilo que Deus nos diz, nos fala, nos ensina. E Jesus nos ensina a fazer isso nos bons e nos maus momentos. Jesus teve bons momentos. Momentos em que as pessoas estavam ao redor dele, estavam ouvindo e aprendendo o que ele dizia. Teve momentos em que realmente ele percebeu que as pessoas estavam ávidas. E ele falou com elas, as ensinou. Mas Jesus também teve maus momentos. Não que ele tivesse provocado esses momentos ruins, mas ele enfrentou maus momentos. Quando as multidões estavam perto dele, mas querendo apenas curiosidades. Não aprender de fato, ou querendo pão e peixe. Jesus teve um momento terrível, depois da sua prisão, na cruz. Mas em qualquer momento, bom ou ruim, Jesus nos ensina a compartilhar os valores de Deus. Nos momentos de vitórias, mas também nos momentos de derrotas. Ele é o maior de todos os mestres. Há até alguns livros, aliás, escritos por aí. Jesus, o maior mestre que já existiu, nessa linha. Porque de fato não há ninguém, nenhuma figura na história humana, nenhum filósofo, nenhum grande educador que se compare a Jesus Cristo.
Jesus andou pelas vilas, cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, ensinando as pessoas. Mas o texto que estamos vendo hoje também nos mostra que Jesus Cristo era proclamador. Proclamador é diferente de ensinador. São duas palavras que têm alguma correlação, mas não são idênticas. O proclamador é o arauto. É aquele que tem um recado a transmitir. E que irá transmitir o seu recado. Enquanto o ensinador nos remete um pouco ao diálogo, e eu disse há pouco que Jesus Cristo ouviu e respondeu perguntas, conversou com as pessoas, mas Jesus também proclamou, trouxe um recado, trouxe uma mensagem que as pessoas receberam como uma nova mensagem. Esse era o trabalho do arauto. Ele recebia do rei uma mensagem e ele deveria transmitir essa mensagem às pessoas. Hoje nós temos tantos recursos para ouvir as últimas notícias, mas na época de Jesus Cristo, quando uma autoridade queria que as pessoas soubessem da sua ordem ou da sua lei, eles tinham os arautos, os mensageiros. Então eles chamavam essas pessoas e agora vocês vão sair e anunciar essa lei, essa palavra às pessoas. Então esses arautos saíam, chamavam a atenção das pessoas e diziam o que a autoridade lhes disse para anunciar. Jesus veio para anunciar e pregar o evangelho do reino. Evangelho quer dizer a boa notícia. Esse é o sentido do termo evangelho. A boa notícia do reino. E quando nós entendemos aqui no evangelho de Mateus, nos outros evangelhos e nas epístolas, o reino é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o governo soberano de Deus. Esse é o evangelho do reino, essa é a boa notícia. E Jesus veio ao mundo para nos dizer isso. Ele veio ao mundo para nos dizer que o universo não é resultado do tempo, mas acaso. Você já ouviu isso por aí? Que um dia uma explosão em algum canto desse universo produziu o que existe. Tempo mais acaso, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos atrás, ao acaso, estamos aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para dizer que isso aí não está certo. Jesus Cristo veio ao mundo para dizer que existe um Criador, que esse universo que está aí não é resultado do acaso e do tempo indefinido, é resultado da vontade e da criação de Deus. Jesus Cristo acreditou no livro de Gênesis. E lá em Gênesis está escrito, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Há um Criador. Muito embora às vezes a gente não possa compreender todo o mistério da criação, uma coisa nós sabemos: há um Criador. E esse foi o anúncio que Jesus Cristo veio fazer para nós.
O Evangelho do Reino, a notícia, a boa notícia do Reino é que Deus existe, Ele é o Criador. E que este Criador é governante, é soberano, é poderoso. E se há um reino, há um rei. E Jesus é a personificação desse rei. Um rei que é amor, bondade e justiça. Essa realidade que encontramos em Jesus Cristo nos ajuda a pensar também no nosso desafio de proclamadores. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele disse que desejava ir à cidade de Roma para se encontrar com aqueles irmãos, para falar com eles, anunciar a eles o Evangelho da salvação. O mesmo Evangelho do reino que Jesus Cristo veio anunciar. Porque ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E quando o apóstolo Paulo, mais tarde, no fim da sua vida, escreveu ao seu amigo Timóteo, e também a nós, por consequência, ele diz a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, proclama a palavra de Deus, proclama, não desista, anuncia a boa notícia de Jesus Cristo. Que Deus perdoa os pecados, que Deus salva pecadores. Sabe, no nosso mundo, as pessoas estão necessitando de ouvir também esse anúncio. E não é hora de nos calarmos, é hora de anunciar. É hora de falar às pessoas, e nós vivemos num mundo de tantas confusões, insatisfações, onde as pessoas estão tão inseguras, tentando achar segurança em planos econômicos, em governos e governantes. É hora de nós falarmos que nesse mundo, como está, há um Criador, e esse Criador se importa conosco, sua criação, e conhecê-lo e usufruir o seu cuidado é a melhor oportunidade que qualquer pessoa pode ter. Ele haverá de nos dar segurança, o relacionamento com Ele nos dará firmeza no mundo de incertezas. Deus governa, Deus reina. Jesus Cristo veio ao mundo para nos mostrar isso. Jesus Cristo anunciou e mostrou o governo de Deus. E essa é uma boa notícia. Nós não precisamos nos desesperar, nos tornar ansiosos, mas podemos confiar nesse Rei e viver no seu reino. Por último, nós encontramos Jesus, o restaurador. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus tocou nos intocáveis, os leprosos, os pecadores, aproximou-se deles e deixou que eles se aproximassem dele. Toda sorte de doenças e enfermidades. Pessoas que estavam no fim da sua vida foram socorridas, abençoadas. Nosso Senhor demonstrou o amor de Deus pelo ser humano e tocou e abençoou. E Jesus concedeu esse dom de cura aos apóstolos.
Por isso é que quando nós lemos no livro de Atos e depois nas epístolas, nós encontramos os apóstolos de Jesus Cristo, aqueles 12, menos Lucas, mais Paulo, e com a exceção de alguns diáconos como Estevão e Felipe, curando pessoas. Jesus concedeu esse dom, essa condição, esse poder de curar pessoas aos seus apóstolos. Mas esse dom que Jesus Cristo concedeu foi um dom que ele concedeu a um grupo estrito, reduzido. Deus continua a curar pessoas hoje de maneira sobrenatural, é claro, eu acredito. Mas Deus usa os seus meios soberanos para fazê-lo. Tem um texto na primeira epístola de João que me ajuda a entender como é que nós hoje podemos replicar, reproduzir o exemplo de Jesus de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eu convido você a abrir comigo na primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, no capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 19. Não, me desculpem. A partir do versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade. Essa é a maneira que Jesus Cristo quer que nós exerçamos o nosso auxílio, o nosso socorro, a partir dos recursos que temos. Se nós sabemos ler e vemos alguém que não sabe ler, nós demonstramos o amor de Deus a essa pessoa, ensinando ela a ler. Se nós temos condição de construir, e vemos uma pessoa que precisa construir e não sabe construir, nós a ensinamos como construir. Porque é assim que nós demonstramos o amor de Deus. Se nós temos recursos financeiros e alguém passa necessidade desses recursos e nós podemos socorrer, nós usamos os nossos recursos para socorrer. Se nós sabemos como ensinar uma pessoa a não contrair doenças lavando as mãos, nós ensinamos ela a lavar as mãos. Se nós vemos uma pessoa doente e temos condição de ajudar na cura e na recuperação da sua saúde, nós fazemos isso. João nos ensina que se nós temos recursos, nós devemos colocar esses recursos nas mãos de Deus e compartilhar esses recursos com outras pessoas. É assim que nós demonstramos o amor de Deus. Nós hoje não podemos curar como Paulo, Pedro, João e os outros apóstolos curaram. Deus não nos deu esse dom. Há pessoas hoje aí dizendo que podem fazê-lo. É mentira. Quando Deus quiser curar sobrenaturalmente alguém, Ele o fará. Mas apenas aos apóstolos
e com exceção dos diáconos Estevão e Filipe, que receberam dons de curar e de fato curaram. O que João nos ensina é que Deus nos tem dado recursos para demonstrar o amor de Deus. E os cristãos replicaram isso. E por que que os discípulos de Jesus Cristo venceram as grandes dificuldades que enfrentaram? Quando os apóstolos se foram, não houve mais curas, como houve curas nos dias deles e nos dias de Jesus, mas como os cristãos venceram essas dificuldades? Eles venceram porque eles começaram a compartilhar os seus recursos. E nós somos chamados a fazer isso também. Deus nos tem dado recursos. Recursos através dos quais Ele quer que o amor de Deus seja compartilhado. Na história dos cristãos, você vai encontrar sempre que nós ensinamos, que nós tratamos dos feridos, que nós buscamos a prosperidade da sociedade. Que Deus nos ajude a entender. Jesus é o nosso exemplo como mestre, como proclamador e como restaurador. E quando nós entendemos isso, grandes ações, ou até pequenas, não importa, mas vindas da parte de Deus, farão diferença no mundo no qual nós vivemos. À noite, mercê de Deus, nós vamos adiante nesse texto que estamos vendo no Evangelho de Mateus, para ver como colocar isso ainda mais claramente em prática, segundo Jesus nos ensina. Meu Senhor de tudo sabe. Nós vamos cantar esse hino. Esse é o hino que para muitos de nós vai ser uma novidade, então vou pedir para a Gisele nos ajudar, Gisele, tocando ele inteirinho para a gente, e depois nós vamos cantá-lo. Vamos ficar todos de pé para isso, por favor? Enquanto cantamos, podemos consagrar também dízimos e ofertas.
Oremos. Ó Deus, nós queremos na Tua providência, na Tua presença, no socorro que podemos contar, vindo da Tua presença, das Tuas mãos. Se conosco, ó Deus, para entendermos melhor o que temos em Cristo, o Seu ensino, o Seu anúncio, a renovação que Ele é capaz de realizar hoje. E dá-nos condição, ó Deus, de testemunhar isso em nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a palavra do ensino. Dá-nos, ó Deus, a palavra do testemunho e do anúncio da boa notícia do reino e do Rei. E dá-nos a condição, ó Deus, de dispor dos recursos que o Senhor nos tem dado para mostrar o amor de Deus a quem está perto da gente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre o povo de Deus aqui congregado, irmanado à congregação, espalhada neste mundo em tantos endereços, para a glória do Deus Trino e bendito, e para sempre. Amém. Nós estamos com irmãos e irmãs nossos reunidos em acampamentos, os adolescentes, os jovens e também algumas famílias que estão na casa dos irmãos Iberê e Maria Lúcia. E se você quiser participar, você pode ir lá também amanhã e também na terça-feira, que haverá programa lá na casa deles. Nós estamos num processo de eleição de oficiais, de eleição de diáconos. E eu chamo a sua atenção para que você, membro da igreja, participe ativamente disso. Há instrução no boletim da igreja e também aqui nesse móvel na entrada do nosso prédio. Você vai encontrar um folheto amarelo com essas instruções e como podemos participar, cada um de nós. No domingo que vem, nós teremos a oportunidade de receber o pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, o reverendo José João Mesquita. E há algum tempo eu tinha expectativa de conhecê-lo e tive essa oportunidade. Há algumas semanas nós estivemos juntos numa reunião e falando com ele, convidando para vir, ele vem
estará conosco no próximo domingo, no culto vespertino. Pela manhã ele tem um compromisso na cidade de São Paulo, mas à tarde ele vem. E eu convido você a vir também, porque a Igreja Presbiteriana de Manaus tem um ministério extraordinário, especialmente entre a população que vive nos rios da Amazônia. Não só no Rio Amazonas, mas em muitos outros também. E ele vem compartilhar conosco esse ministério, a palavra de Deus. E na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião com todas as pessoas que tiverem interesse de conhecer e participar desse trabalho. Nós planejamos para o ano de 2015 uma viagem para participar daquele trabalho lá. Então, todas as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho da Igreja Presbiteriana de Manaus e como nós podemos participar dele, venha, por favor, no culto de domingo à noite da próxima semana, mas também na segunda-feira, especialmente o pessoal da área de saúde. Eu faço esse convite para vocês. Daqui a pouco nós teremos classes de escola dominical aqui no templo, e teremos essa oportunidade. Por causa do feriado, eventualmente algumas salas não irão funcionar, salas de escola dominical, mas aqui no templo deveremos ter aula. Deus abençoe e até mais tarde.